bom podermos celebrar o nosso Deus, amém? Amém. Quantos aqui são felizes com o Senhor Jesus, amém? Amém. Nós somos felizes, porque Ele nos libertou, Ele nos comprou, Ele nos salvou, amém? Glória a Deus. Aproveitar que você está de pé, pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Hoje, um dia de culto, né, de Santa Ceia. Todo primeiro domingo do mês nós celebramos a ceia. E eu não sei se você tem percebido aí, mas no informativo a gente tem tentado trazer alguns temas para te ajudar a entender algumas coisas a respeito da palavra de Deus. Nessa semana, então, nós estamos falando sobre a ceia. Então, não deixe de ler aí, está falando, né, o que é a ceia do Senhor, quem participa dela, quando que ela acontece, e ser edificado em nome de Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Nós vamos ler do 11 ao 28. Diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e bodes, e também água, lã vermelha e ramos de sopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que está no lugar santíssimo, todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo louvor, Deus, que nós podemos
entoar o Senhor, ó Deus, e sermos edificados, e sermos fortalecidos, e te adorarmos, e exaltarmos o teu nome, ó Deus. Sabemos que é uma via de mão dupla. Enquanto nós estamos te adorando, o Senhor está nos abençoando, o Senhor está rompendo, Senhor, no mundo espiritual, ó Deus. Obrigada, Senhor, por essa noite, ó Deus, por tantas vidas que assumiram o seu compromisso público com o Senhor, ó Pai. Ó Deus, obrigada pela tua palavra, pelas tuas promessas e pela mensagem de redenção, pela obra de redenção que Jesus completou ali na cruz, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar? Já deu para desacelerar um pouquinho aí, né? O coração tá... Principalmente quem é sedentário, né? Quem não faz muito exercício igual eu já estou um tempo, para dar umas puladinhas já fica o coração acelerado. Mas então nós lemos esse texto aqui tão maravilhoso da palavra de Deus. Essa semana, quando nós estávamos ali na nossa célula, na segunda-feira, nós estávamos compartilhando a lição a respeito do Senhor Jesus, né, ser o Senhor das nossas vidas, né? O tema da lição era fazendo de Jesus o Senhor das nossas vidas. Tem um outro texto que depois eu vou estar compartilhando com os irmãos, e tocou muito. Deus começou a ministrar o meu coração a respeito dessa obra que Jesus realizou, essa obra de redenção que ele realizou. E esse texto, ele vai falar sobre esse texto que nós lemos aqui, esse texto, né? Algumas Bíblias vão ter um subtítulo aí que fala do sangue de Cristo. E aí nesse texto, né, o apóstolo Paulo, que está falando aos crentes lá, os hebreus, né, ele vai dizer que havia então uma cerimônia que antes era feita pelos sacerdotes, de acordo com a lei judaica, de oferecimento, né, de sacrifícios para ter um perdão dos pecados. Mas aí ele está contando então a respeito de Jesus, que não foi então por meio de sangue de animais, de bodes, de novilhos, né? Mas pelo próprio sangue de Jesus, que ele pôde entrar no lugar santíssimo. Eu tenho uma tendência a querer ficar explicando as coisas nos detalhes, né? Mas eu entendo também que algumas pessoas às vezes estão ouvindo isso pela primeira vez, e eu não posso também deixar de explicar o que quer dizer um pouco disso. Os sacerdotes eram constituídos para oferecer sacrifício pelo povo. Entendendo que o homem, né, pecador, precisando, carecendo de Deus, do perdão de Deus, então uma vez por ano entrava no Santo dos Santos, um lugar lá, depois se você quiser olhar, pesquisar aí na internet o que é Santo dos Santos, entrava oferecendo sacrifícios ali. E esse sacerdote, ele tinha que passar por uma série de rituais, que ele não podia entrar ali sem pecado, naquele momento. E ele oferecia, mas ano após ano, então, aquele sacerdote ia e oferecia sacrifícios, e entrava ali na presença do Senhor para oferecer sacrifícios pelas pessoas, pelo povo. Mas aí o apóstolo Paulo está dizendo de um sacrifício que foi realizado por Jesus, e que foi de uma vez por todas, que não precisaria então mais, ano após ano, ser entregue um sacrifício. Mesmo porque ele fala assim, olha, esse sacrifício que era feito aí dava para purificar, às vezes, o exterior, né? Dava para dar uma purificadinha, uma maquiada, né? Vamos dizer assim. Mas o sacrifício de Jesus, ele penetra, aqui vai falar da nossa consciência, limpa a nossa consciência para com Deus. Nos restaura, então, a posição de filhos de Deus. Então, através do próprio sangue de Jesus, nós recebemos eterna redenção. E essa palavra, redenção, foi a palavra que o Senhor ministrou o meu coração quando estava lendo um outro texto lá de Colossenses, sobre a redenção, a obra de redenção que Jesus realizou. E o que é redenção? Redenção, né, tem vários significados, mas um deles é resgate. Resgate. Redenção é, de repente, ter uma situação, acontece algo ruim, né? E aí é uma redenção que te restitui, te recoloca aquele lugar anterior. Então nós entendemos que nós, enquanto, né, criatura de Deus, somos criados à imagem e semelhança dele, criados para termos um relacionamento com ele, mas por causa da nossa desobediência, por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso egocentrismo, acharmos então que somos donos da verdade, damos conta de viver da nossa maneira, nós afastamos dele. Estamos então num outro lugar que não aquele inicial que ele planejou para nós.
mas através de Jesus nós podemos ter acesso a este lugar novamente. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Lá em 1 Pedro, Pedro também vai falar que não foi então por meio de coisas, né, de coisas perecíveis, como prata ou ouro que nós somos comprados, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Nessa noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E ali não tem sangue, nem vai virar sangue. Não tem carne, nem vai virar carne. Tem um suco de uva e tem um pão, que simbolizam esse sangue e esse corpo que foi moído no nosso lugar. E é um ato memorial, né? Se você lê, depois você tem curiosidade, aí lê aí nesse boletim algumas coisas que falam sobre a ceia. Mas por que esse sangue, né? A gente fala do sangue, não fala? É estranho, né? A gente tem aversão a sangue, não tem, geralmente? Não é? Hoje em dia eu dei uma cortadinha no dedo lá em casa, aí ele estava mexendo com o negócio lá, cortou o dedo, aí eu já fui assim, meio, nossa, na hora que eu vi, eu já senti um pouco mal, assim, senti aquela bambeza, né? Fui lá pegar um papel para ajudá-la a limpar o dedo. A gente sente, né? E aí, por que a gente fala tão, né? O sangue de Jesus, né? Tem até as pessoas vão ridicularizar isso, falar, o sangue de Jesus tem poder, né? As pessoas ficam aí fora usando de qualquer maneira o nome do Senhor, né? Usando de qualquer maneira, mas nós entendemos que esse sangue ele tem um significado para nós, porque foi o preço que foi pago no meu e no seu lugar, porque era para ser o meu e o seu sangue. E Jesus então paga esse preço. E esse texto vai falar porque Jesus Cristo é o mediador de uma nova aliança. Uma nova aliança. E aí, né, aqui vai ser falado algo que eu não tinha ainda parado para pensar, que quando Deus deu as leis a Moisés, também foi usado o sangue lá naquele momento para, né, para aspergir lá sobre o livro, sobre algumas coisas, né? E aí, eu me recordo da passagem onde Jesus, no Novo Testamento, quando está ali ceando com seus discípulos, essa passagem está lá em Lucas 20, 22. Lucas está descrevendo e fala assim, ó, da mesma forma, depois da ceia, Jesus tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então havia uma aliança que também tinha sido feita com sangue. Esse texto que nós lemos aqui teria muitas outras coisas para nós falarmos, mas eu não vou me aprofundar muito nele. Depois você pode ler com mais calma em casa, mas uma das coisas que é falada, então, é a respeito dessa aliança que existia antes, através da lei, e existe, então, uma nova aliança. E o próprio Jesus diz, olha, isso daqui é a nova aliança, eu estou fazendo uma nova aliança. Por que geralmente a gente tem que fazer uma nova aliança? Vamos dizer que você é casado. E aí você decide fazer uma nova aliança. Quais são os motivos que te levam a fazer uma nova aliança? Vamos pensar na aliança aqui mesmo. Pode ser porque perdeu, não pode? Alguma coisa aconteceu com aquela aliança, você não tem ela mais. Ou pode ser porque ou emagreceu muito, ou engordou muito, não cabe, né? Não serve mais. Aí não dá para ficar com ela no dedo. Pode ser porque já está velha e de repente tem algo novo, né? Comemoração, 25 anos de casado, vamos dizer assim, vamos fazer uma aliança nova. Mas quando a gente fala de uma nova aliança, significa que a antiga, então, de alguma maneira, já não serve mais, não é verdade? Então existe algo melhor para nós experimentarmos em Deus. Deus deseja que eu e você estejamos aliançados com Ele, através do seu Filho Jesus. E Ele escolheu, então, que Jesus fosse o mediador dessa nova aliança. Por que, então, nós não adoramos qualquer outra pessoa, qualquer outra entidade, por melhores que sejam? Porque a palavra nos diz, o próprio Cristo afirmou ser Ele o Filho de Deus, ser Ele o único caminho. A palavra nos diz que Ele é o mediador dessa nova aliança. Então, nós precisamos crer nele, nós precisamos nos apegar a Ele. Amém, igreja? Amém? Vamos entender então um pouquinho mais desse sacrifício de Jesus. Porque hoje nós vamos tomar a ceia e é preciso que nós tenhamos renovados no nosso coração e no nosso entendimento o significado daquilo que Jesus fez. Porque é muito maravilhoso, precisa queimar no meio do seu coração a gratidão. E às vezes alguém faz algo por nós, passa o tempo, a gente esquece, não é?
A gente usufrui de uma bondade, de algo que a gente tem com tanta facilidade e às vezes esquece do preço que foi pago, do quanto custou. Hoje talvez você tenha uma condição boa, mas talvez você passou por um aperto muito grande, não tinha, né, nem o que comer. Os seus filhos, de repente, não passaram por aquilo que você teve que passar e não sabe nada como que foi difícil. E na hora que começa, né, assim, todo mundo na hora que começa a trabalhar, aí começa a ver, nossa, mas as coisas são caras, né? Não é assim? Quando a pessoa, nossa, né, o adolescente, quando começa a trabalhar, ele começa a querer guardar o dinheiro dele, porque ele vê que tudo é caro. Ele começa a ser mais econômico, porque as coisas têm um preço. Mas quando nós estamos só apenas usufruindo, nós esquecemos, às vezes, do preço, do custo e do valor daquilo que nós usufruímos. E o que Jesus oferece para nós, essa alegria que nós temos aqui, essa liberdade, essa esperança, custou um preço. Um preço que foi pago por Ele. E nós precisamos exaltá-lo e ser gratos a Ele. Amém? De acordo com a lei judaica, 2 condições eram necessárias para que um sacrifício fosse aceitável. Para que o sacrifício, então, entregue, fosse aceitável, precisavam de 2 condições. Uma delas era o serviço de um sacerdote qualificado. Então, o sacerdote, ele tinha que ser qualificado. Não podia ser qualquer pessoa, precisava ser alguém que estava qualificado. E a segunda condição envolvia uma vítima, né? Um animal, algo que ia ser entregue aceitável também. Não podia ser qualquer coisa. Não podia ser o manco, né, o bichozinho, que ele já está velhinho lá, vamos entregar ele como oferta. Tinha que ser um sacrifício aceitável também. E a cruz, na cruz de Jesus, Jesus funcionou tanto como esse sacerdote qualificado, quanto como vítima aceitável. Como sacerdote, Jesus não pôde encontrar ninguém, né? Ninguém sem mácula que ele pudesse oferecer, a não ser ele mesmo. Como não era impossível, então, também encontrar nenhum outro sacerdote digno de oferecer o próprio Jesus, ele mesmo se tornou sacerdote e oferta, vamos dizer assim. Talvez você, como eu, né, preparando essa mensagem, muitas coisas vêm no meu coração. E aí, de repente, você começa, né, e você talvez já se perguntou, e talvez se pergunte agora assim, por que Deus então criou esse problema para depois Ele mesmo ter que resolver esse problema? Por que Deus já não resolveu o problema antes? Né? Então, por que Ele precisou mandar Jesus se Ele não tivesse, né, criado o pecado? Se não tivesse o pecado, não precisava ter que resolver. Né? Assim que às vezes a gente pensa. Talvez não tem problema você pensar isso também não. Ficar tentando pensar, Deus, mas o que aconteceu? Por que então? O Senhor está dando solução para um problema que o Senhor mesmo criou, talvez, né? A gente poderia pensar assim. Mas existe uma resposta, que é porque Deus decidiu nos criar livres, com livre-arbítrio. Existe a possibilidade de escolhermos. Se Deus tivesse criado a gente programado para obedecê-lo e para escolher o que é certo, Ele teria criado robô, não é? Não é robô que a gente cria, que faz tudo, às vezes dá até chute também robô, né? Mas Deus, Ele não queria criar robôs. Ele não queria criar pessoas programadas para obedecê-lo, para fazer a vontade dele. Mesmo porque, se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, existe uma natureza de Deus em nós que é a natureza da vontade. Nós podemos escolher, nós temos vontade. A Bíblia nos diz que Deus também tem vontade. Né? Vontade é essa força de realizar algo, de poder escolher. Deus nos deu o livre-arbítrio. Imagine você, se você tivesse sido programado para amar alguém. Imagine você que está aí com a sua esposa, seu esposo, você soubesse que essa pessoa, ela nasceu programada para te amar. Será que teria tanto valor quanto o fato dessa pessoa ter escolhido te amar? Escolheu te amar? Você gostaria de estar com alguém que, né, não tem outra opção, vai você mesmo. Você querer assim? É bom isso? Não é não, né? Não tem tu, vai tu mesmo, né? Por que Deus ia querer então isso? Por que Deus ia querer robozinho programado para escolher ele?
Deus, então, nos criou com livre-arbítrio. Mas esse livre-arbítrio implica também, então, a gente poder não escolher a Deus. Que não é o que ele gostaria. Você, como pai, como mãe, né, tem lá, você quer que seu filho faça uma escolha certa. Até um determinado momento, né, você tenta mandar, mas criança tem vontade também, não tem? Não vou fazer. Aí faz cocô bem na hora de sair de casa. Faz cocô na calça, faz xixi, quer ir no banheiro. Ah, mãe, eu quero ir no banheiro na hora que você está atrasado, não é? Você tenta fazer que a sua vontade seja feita ali, mas, né, ainda que seja seu filho, você manda e tudo. Tem um escape, tem um lugarzinho ali dele falar assim, não, essa é minha vontade, eu vou fazer assim. Né? E, então, nós também temos essa liberdade. Mas existe um desejo no coração de Deus que nós possamos escolher obedecê-lo, de que nós possamos escolher fazer a vontade dele, porque ele tem um plano, ele tem algo planejado para nós, ele tem coisas no coração dele que ele quer revelar a nós, ele tem a natureza dele, a própria natureza de quem ele é, que ele quer transmitir a nós. Mas nós precisamos então estar em comunhão com ele. No mundo natural nós temos as leis da física, não é verdade? Eu não vou me arriscar a ficar falando de física aqui não, mas uma das leis, né, que a gente estuda lá na escola, a lei, né, a terceira lei de Newton, é a lei da ação e da reação, não é assim que a gente chama? Lei da ação e da reação. Significa o quê? Que toda ação, né, a toda ação tem sempre uma reação oposta, e vai falar, né, na mesma intensidade, né, vai falar essas coisas. Mas a gente sabe, então, resumindo, que a gente fala no linguajar comum, toda ação gera uma reação, não é assim? Não é assim? Ou seja, Deus espera de nós obediência. Mas quando nós desobedecemos, Ele também criou um plano. Ele já tinha um plano de reação, vamos dizer assim, de resposta, para criar um caminho para Ele. Mas quando nós desobedecemos, existe uma consequência também. A palavra nos diz que o salário do pecado é o quê, meus irmãos? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Ah, então vou pecar, já vou morrer na hora? Não foi assim com Adão e Eva, né? E essa semana eu ouvi que alguém falou com uma pessoa, né? Uma pessoa que não era crente, falou assim, não, mas o pecado lá de Adão e Eva foi o sexo, você não sabia, não? A pessoa falou assim, mas como que Deus manda eles multiplicar e depois fala que condena eles por ter feito da única forma que dava para fazer para multiplicar? Né? Então é uma falta de entendimento. Na verdade, o pecado é a desobediência. E aí não tem um nome, X ou Y, não tem uma lista do que é pecado ou não é pecado. Existe o que é desobediência. Existe aquilo que nos afasta de Deus. Existe aquilo que vai contra o que é o propósito de Deus para nossas vidas. E o desejo dele é que a gente tenha vida. O desejo dele é que a gente o ame sobre todas as coisas e ame o próximo como a nós mesmos. E daí vão derivar, então, vai derivar o nosso afastamento dele. Por quê? Porque se a gente escolhe não fazer o que ele quer, nós estamos nos afastando dele, não é verdade? Esse é o pecado. Nos afastar, escolher se afastar de Deus. E quando eu escolho me afastar de Deus, se ele me deu o livre-arbítrio, como ele vai me obrigar a fazer algo? Não é possível, mas ele nos constrange com o amor dele. Isso ele faz. Isso ele faz, é por isso que nós estamos aqui, amém? Amém, constrangidos por esse amor. Mas então nós falamos do mundo natural. E aí, no mundo espiritual, também existem leis. E quem está ali fazendo o curso Lidere também, né, do Cristão Contagiante, conhece essas leis espirituais. É algo que é muito antigo, que nós já, né, tem aí na internet, tem vários folhetinhos, que são as 4 leis espirituais. Então, como no mundo natural, quais outras leis no mundo natural nós temos? Lei da gravidade, não tem? A gente sabe, a gente vê a lei da gravidade, mas a gente pode fugir da atuação da lei da gravidade? Se você for para o espaço, criar lá num lugar de teste, mas naturalmente não é possível. E tem tantas outras leis do mundo natural. Também existem leis no mundo espiritual. Leis que não dependem da nossa vontade, que elas aconteçam ou não. Leis que atingem a todos nós. E que é importante que nós as conheçamos. Porque se a gente não soubesse da lei da gravidade,
Eu poderia achar que se eu sair andando aqui, eu ia continuar andando sem cair, não podia? Mas a gente conhece, seja por bem ou por mal, né? Às vezes vai conhecer, criança vai conhecer caindo, né? Vai conhecer tropeçando. E talvez você tenha experimentado na sua vida sofrimento, angústia, culpa, mágoa. Porque está experimentando os efeitos dessas leis que operam sobre todos nós. Mas talvez você ainda não tenha entendido como se posicionar diante delas, como andar, mesmo que a gravidade esteja ali, como caminhar, como viver em paz, como viver de acordo com a vontade de Deus. Então, essas leis espirituais, a primeira delas, resumindo, né? E é importante que você saiba disso, porque é uma ferramenta muito grande para nós evangelizarmos. Quando nós começamos a pensar, olha, existem leis no mundo natural, não existe, mas existem leis no mundo espiritual. E a primeira delas é que Deus nos ama. Deus te ama. Fala para quem está do seu lado aí, Deus te ama. Deus ama você. Deus não somente te ama, mas Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida que foi desde lá da criação do mundo já planejado para você. A segunda lei espiritual é que a humanidade ela está corrompida. A humanidade está corrompida pelo pecado e está separada de Deus. Não precisa ir muito longe, gente. O mundo que nós temos visto é um mundo que reflete a presença de Deus? É um mundo que reflete comunhão com Deus? Não é. É um mundo da desigualdade, é um mundo das pessoas passando necessidades, é um mundo das doenças, é um mundo da corrupção. Então nós vemos que existe um mundo que está corrompido e que está separado de Deus. Mas existe então uma terceira lei, que Jesus Cristo é a única provisão de Deus para o nosso pecado. Jesus Cristo é esse caminho que pode unir a humanidade a Deus. Lá em João 14,6, o que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a terceira lei, ele é o caminho. Então, e a quarta lei é o quê? Que nós devemos, então, depositar a nossa fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador, para que a gente possa receber a salvação, a restauração da nossa comunhão com Deus, o nosso resgate, a nossa redenção. Somente a fé em Jesus Cristo é que pode nos salvar e nos religar ao plano inicial de Deus. E quando eu falo isso daqui, eu não ignoro a possibilidade de pessoas não crerem na palavra de Deus. E para essas pessoas não vai fazer o menor sentido a gente falar dessas coisas. Não vai fazer, pessoa, eu não acredito em nada disso. O que você está falando aí de Jesus? Tem hora que eu falei com o Diego, eu dou glória a Deus porque eu acredito. Porque tem coisas que a gente sabe que é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, não é verdade? Você fala assim, Deus, eu creio tanto nisso. Como que um dia eu não criei nisso? Como eu tenho experimentado a tua presença tão forte na minha vida? Mas assim como que talvez por um dia você achava impossível acreditar nessas coisas, tem pessoas lá fora que ainda não creem. Mas que elas, ainda assim, a lei espiritual, número 1, que Deus as ama, recai sobre elas. Ainda assim, a lei de que elas estão separadas desse Deus que nós conhecemos através da revelação da palavra de Deus ainda existe. E a lei de que Jesus é o caminho ainda existe. E a lei de que precisamos todos depositar nossa fé em Jesus, ela ainda existe. E é por isso que nós precisamos anunciar. A palavra diz, né? Como crerão se não houver quem pregue? Você não teve uma revelação disso, assim, eu acho que eu acredito nisso, eu vou lá, vou entregar minha vida a Jesus. Alguém precisou falar desse amor. E fez sentido para você. Porque diante de tanto sofrimento, diante de tanta miséria, diante de tantas coisas ruins, não é possível que Deus tenha criado tudo isso para viver dessa maneira. Não é possível que Deus tenha me criado, te criado para nascer, crescer, comer, trabalhar, dormir, morrer. E a vida ser vazia de sentido. Então, somente a fé em Jesus é que pode nos salvar e nos religar a um plano inicial de Deus, que existe um plano inicial de Deus. E não é que a gente fique no céu como alminhas penadas, de vestes cantando, não, meus irmãos. É de viver uma vida abundante, é de viver uma vida hoje mesmo,
com paz, com esperança, com alegria, com fé. Amém? Nós temos experimentado isso. Não significa que a gente não enfrenta lutas, né? Não significa que, né, como nós cantamos aqui, né, que a noite não chega, que a tempestade não chega, mas Ele é o nosso Deus. Ele é quem nos guia, amém? Ele é a nossa esperança. É nisso que nós temos crido e nós temos experimentado. Na verdade, quantos aqui têm experimentado? Eu estou falando mentira, que só eu que vivo isso. Amém, eu tenho experimentado também esse Deus na minha vida. Mas pensando então nesse sacrifício de Jesus, por que era necessário que Jesus viesse então? Eu não posso, né, me delongar muito nessas explicações, ainda que a minha tendência seja me aprofundar em algumas coisas, mas não posso deixar de falar sobre a natureza de Deus. A natureza do nosso Deus é uma natureza de um Deus que é santo. É um Deus que é santo. É um Deus de justiça, de santidade. E o pecado, então, ele causa a ira de Deus. A desobediência, quando seu filho desobedece, você não fica irado, não fica? Aquele faz desobediente, vai ainda olha assim para você, né? Às vezes, né? Ou você fala e não faz, né? Daquela maneira. Nós somos humanos, né? O próprio Deus. Mas por que mas o pecado... Mas você fica com raiva do seu filho? Você quer matar o seu filho? Não. Mas quando ele peca, ele não se afasta de você? Ele não se afasta da sua vontade? Assim também Deus conosco. Ele tem um desejo de estar perto de nós. Mas quando nós decidimos pecar, nós atraímos a ira de Deus não sobre nós, mas sobre os nossos pecados. Os nossos pecados é que fazem nossa separação com o Senhor. A ira de Deus, ela vai contra o inimigo das nossas almas, que é Satanás, que ele é aquele, né, que é o pai da mentira. Ele, né, por causa dele, né, e aí vou, né, entrar aí, mas, né, o pecado, né, de rebelião, de rebeldia contra o Senhor. Então ele é a representação disso tudo. Mas então o pecado, ele atrai a ira de Deus. Porque Deus é santo, porque Deus é justo. Mas Deus também é amor, amém? Deus também é amor. Mas como que Deus pode ser amor sem negar a sua santidade? Sem negar a sua própria justiça? Nós vemos a figura de Jesus. Eu gosto muito dessa expressão que diz que Jesus é a justiça de Deus. Mas nós somos feitos justiça de Deus também por causa de Jesus. O sacrifício de Jesus opera a conciliação entre a justiça de Deus e o amor de Deus. Por quê? Essa propiciação que a palavra vai nos dizer, né, é como se fosse algo que é ofertado. Ela vem do próprio Deus. Ou seja, Deus, como é um Deus de amor, ele dá uma solução, uma conciliação, para que ele continue sendo um Deus de amor, mas também continue sendo um Deus justo, que é a vida do seu próprio filho. Mas então essa condição, essa propiciação, ela vem dentro de uma condição, que é crermos em Jesus. Porque ele é a resolução, ele é a conciliação entre o amor e a justiça de Deus. Ele é a resposta do próprio Deus para o nosso problema, para o problema do pecado. A sua santidade, a santidade de Deus demandava um pagamento pelo pecado. Porque Deus é santo. Mas o seu amor providenciou o pagamento, o seu próprio filho. Foi por amor que em Cristo o próprio Deus satisfez a sua justiça. E pensando nos paralelos que a gente pode fazer, né, dentro da nossa vida, tomadas as devidas proporções. Às vezes você está lá, né, o seu filho desobedeceu, fez algo, e aí você dá um jeito de conciliar novamente. Não tem um jeito de voltar a ficar tudo bem? Você coloca ele de castigo, vai ter alguma coisa que vai acontecer. Mas existe então uma resposta, algo que pode ser feito para ficar tudo bem, não tem? Sempre tem que ter, senão você vai romper com seu filho para sempre. Então o próprio Deus, ele cria um caminho para que nós possamos ter acesso a ele novamente. Mas esse caminho é Jesus. Se nós não andarmos por ele, não nos reconciliarmos com Deus através de Cristo, nós não temos acesso a esse caminho.
A Bíblia nos fala lá em João 3,16. O que está escrito lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por quê então? Porque por amor, não é verdade? Por amor. E Jesus vem como homem. Diz, por que Jesus veio como homem? 100% homem, 100% Deus. Eu queria que você abrisse lá comigo em Hebreus 2. Ainda aí em Hebreus, volta um pouquinho as páginas. Um texto muito precioso da palavra de Deus. Hebreus 2, versículo 14. 2,14 diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também, Jesus, participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Quantos aqui eram escravizados pelo medo da morte? Se não todos nós. Mas ele veio nos libertar desse medo, sabia disso? Ele veio nos libertar. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Olha que maravilhosa a sabedoria de Deus. Jesus, ele é a justiça, ele é a sabedoria de Deus. E então, ele se torna homem, porque era necessário, porque o pecado é do homem, não é? O pecado não é do homem? É do homem. O pecado é de Deus, não é? Porque se Deus arrumasse solução, não está perdoado, tudo perdoado, aí ficou o quê? O pecado ficou banalizado, a justiça de Deus ficou banalizada, a santidade de Deus ficou banalizada, ele não pode negar quem ele é. Ele é santo. Então não dá para falar só está tudo perdoado. Existe uma ação de Deus de proporcionar uma solução, mas precisa existir uma ação que parte da humanidade, de redenção. Porque o pecado entrou por um homem, não é verdade que a Bíblia diz? Mas também por causa de um homem, Jesus, que foi obediente. O pecado era desobediência e Jesus foi o quê? Obediente. Obediente até a morte, não é assim que a palavra nos diz? E morte de cruz. Então era necessário que ele se tornasse semelhante a mim e a você em todos os aspectos. Para que ele fosse tentado e sofresse. E assim ele diante de Deus, a Bíblia nos diz que ele é o quê? O nosso advogado. Ele é o nosso advogado. Ele passou pelas mesmas situações que nós passamos. E ele entende as nossas fraquezas. Ele entende, mas ele deu conta. Ele foi por isso ele é o único que foi o sacrifício aceitável, a oferta aceitável. Jesus foi achado digno, amém? Deus providencia em Cristo a nossa justificação, redenção e propiciação. Lá em Romanos 3, 24 a 25. Você não precisa abrir agora, não, se quiser só anotar. Diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então a palavra está nos dizendo aqui que Deus oferece Jesus como sacrifício, para que por meio da fé, por meio do sangue de Jesus, nós pudéssemos ter acesso a Ele. O sangue, né, eu comecei a falar, mas é porque as alianças no Antigo Testamento, elas eram alianças feitas de sangue, eram seladas com o sangue. E era necessário que fosse derramado o sangue de Jesus ali na cruz, selando essa aliança. Mas então, por que não pode ser qualquer coisa que eu e você façamos? Ah, então você é o melhor filho do mundo, o melhor marido do mundo, a melhor pessoa do mundo. Deus é pai, Deus não vai me castigar. Deus... A gente ser as melhores pessoas do mundo, a gente vai ser perfeito? Vai? Não. É possível. Deus já deu uma solução. E não é eu e você sermos perfeitos. Graças a Deus. Não tem jeito de a gente ser perfeito. A solução está em Cristo. Crermos nele.
Jesus ele vai falar muitas coisas sobre o que significa crer nele, sobre o que é amá-lo, porque é obedecê-lo também. Envolve uma caminhada, então, de fé. Mas o primeiro ato é de crer, apenas crer é de graça. Não é à toa que é a graça, né? É de graça. E eu estou falando aqui de salvação, não me entenda mal. Você, como cristão, precisa sim fazer boas obras. Você precisa sim ser o melhor marido que você puder, a melhor filha que você puder, o melhor filho, o melhor esposo, o melhor pai, a melhor mãe, porque isso reflete a presença de Deus na minha e na sua vida. Mas eu não sou essas coisas porque com isso eu vou ser salva. Eu sou essas coisas porque eu já sou salva, porque eu já sou redimida, porque eu sou resgatada da minha natureza pecaminosa e então transportada para o reino do Filho do seu amor. Então nós podemos e devemos praticar todas as boas obras, porque a palavra nos diz que Ele nos predestinou, Ele nos chama para caminharmos nessas boas obras. Mas elas por si só nos levam até um determinado ponto. Nós precisamos crer em Jesus, amém? Não só crer em Deus. Falar crer em Deus é fácil, não é? Todo mundo, eu creio em Deus, eu já tenho Deus, eu tenho. Mas o caminho que está revelado aqui, olha, eu não ignoro a possibilidade das pessoas crerem em outras maneiras de se relacionar com Deus. Mas elas não podem dizer que creem em Jesus, nem Maria, porque Maria está aqui, revelada aqui na palavra. Não pode dizer que crê em nada que não seja, né, que esteja relacionado aqui e viverem de uma outra maneira. Porque o caminho que está revelado aqui é um. Eu entendo que tem pessoas que não vão crer em nada disso. Né? Não sei o que vai acontecer com elas. Eu sei que eu creio na palavra. Eu sei que tem um caminho aqui. A Bíblia nos diz que nós precisamos crer para sermos salvos. Se eu creio aqui, eu creio então, né? Falar que eu não sei, que essas pessoas que não creem na palavra, que não creem nesse Deus revelado através de Jesus, elas não vão ser salvas. Ah, nossa, isso é muito forte, é forte. O que você tem feito a respeito disso? Você tem falado desse amor para as outras pessoas? Ah, mas Deus vai então condenar as pessoas? Meus irmãos, entendam bem, Deus arrumou uma solução para a separação eterna. Todos já estão condenados, não por culpa de Deus. Por causa das escolhas. E nós podemos hoje escolher, então, obedecê-lo. Nós podemos hoje escolher nos submetermos a Ele. E proclamar o que Ele tem feito. Amém? Proclamar as obras dele. Como a gente cantou, cantarei teu amor para sempre. Você tem cantado o amor de Deus no seu trabalho, na sua casa? Ou você só tem reclamado? Ou você só fala que está tudo ruim? Que os negócios vão mal, que a crise, isso, aquilo, outro, tal. Você tem olhado para essas situações apenas? Porque essas coisas são passageiras. Na verdade, um dia a economia está lá no alto, tá todo mundo, né? Algumas pessoas estão ganhando muito dinheiro, outro dia está lá embaixo, a pessoa não tem nada. É nisso que nós precisamos apegar o nosso coração, então? É nisso? Não. Mas o amor de Deus é constante, é leal e as promessas dele são eternas, amém? E é nisso que nós precisamos nos apegar. O pecado tem uma consequência, separação eterna de Deus, morte. Ou nós vamos pagar esse preço, ou nós vamos acolher, reconhecer, receber o sacrifício de Jesus como nosso representante. A morte é o salário do pecado, já está determinado. Ou você vai morrer e eternamente ficar separado de Deus, ou você acolhe o sacrifício de Jesus como seu representante e fala, não, Jesus me representa, ele me representa, né? Ele me representou ali na cruz. Eu reconheço o sacrifício de Jesus, ele pagou no meu lugar. E aí, então, há um livramento da separação eterna de Deus. Glória a Deus, amém? Eu reconheço esse sacrifício de Jesus, o Senhor é meu representante. O Senhor estava lá no meu lugar. Porque é uma escolha. Ou a gente escolhe. Não, reconhece. Fala, eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Não é assim que nós fazemos quando nós entregamos nossa vida a Ele? Então, dizendo, eu reconheço o sacrifício de Jesus foi por mim. E aí, quando Deus olha para nós, Ele não olha o pecado. Ele não olha o salário que tem que ser pago pelo pecado. Ele olha o sangue de Jesus. Ele olha o sacrifício de Jesus e fala assim, isso aqui está pago. Está pago. Está pago. Mas por isso nós precisamos crer nesse sacrifício. Nós precisamos crer nessa obra que foi realizada através de Jesus.
Amém, igreja? Fé em Jesus. Jesus disse que ele veio dar a vida dele em resgate de muitos. E aí, está lá em Marcos 10:45. E aí, fica uma questão para nós, meus irmãos. Ou Jesus é tudo o que ele disse que era, ou Jesus é um mentiroso, um charlatão, é um lunático. E não é nada daquilo que ele disse que ele era. Não existe um meio termo, porque para alguém que se diz o Filho de Deus, que é o Salvador deste mundo, aí as pessoas falam assim, oh, ele era um filósofo, ele era um revolucionário, ele era um louco, se ele não era nada disso, não é verdade? Ou você crê que ele era tudo que ele disse que ele era, ou você não crê em Jesus. Não existe um meio termo. E se nós cremos em Jesus, nós cremos na obra que ele veio realizar. E ele disse que veio para nos redimir, para nos resgatar. Ele disse que veio para morrer no nosso lugar. Ele disse que veio cumprir as profecias a respeito dele. E é uma questão de decisão. Não tem como barganhar com você e falar assim, ah, você deveria escolher e tal. Você decide uma coisa ou outra. E eu creio que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração, está ministrando, é por isso que você entregou sua vida a Ele. Mas eu entendo que a gente tem que ser coerente com aquilo que nós dizemos, que nós cremos. Não tem como crer só em uma parte do que Jesus disse e descartar o resto. Porque a obra dele é uma só, amém? É completa. Ah, eu creio só nesse versículo aqui da Bíblia, que Deus é amor. Muito conveniente, né? Ou você crê na Bíblia, ou você não crê na Bíblia. Ou ela é a verdade, ou ela é a palavra de Deus. Ou Jesus de fato nasceu de uma mulher virgem. Ou Jesus de fato é o Filho de Deus e morreu na cruz e ressuscitou. Ou nada disso é verdade. E aí você vai precisar procurar uma outra fé, uma outra religião, uma outra coisa para você viver. Nós não podemos enganar a nós mesmos. E viver assim, né? Ah, eu creio em algumas coisas, eu vou lá. O Senhor não veio falar de uma religião. Jesus, ele veio falar o cristianismo é a própria vida dele. Ele é o evangelho. O evangelho encarnado, ele é a boa notícia. E se nós vamos anunciar alguma boa notícia, nós temos que anunciar o próprio Jesus. Amém? Amém? E eu queria, por fim, que você lesse comigo, lá em Colossenses, capítulo 1. Teria outras coisas para dizer, mas nós temos a ceia hoje, então vou parar por aqui. Colossenses 1. Versículo 12. Não, versículo 15, desculpa. A partir do versículo 15. Não, vamos voltar no 12 mesmo. 12. Eu anotei um lugar uma coisa e marquei outra. Versículo 12 diz assim: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé,
sim se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Glória a Deus, amém? Essa passagem então vai nos dizer da soberania, da supremacia de Cristo. Que Deus decidiu então que Jesus fosse a solução. Ele é o cabeça da igreja. Por meio dele nós fomos reconciliados. Todas as coisas foram reconciliadas com ele, com Deus. Ele estabeleceu então a paz pelo sangue de Jesus. Nós estávamos separados de Deus, a palavra está nos dizendo. Nós éramos inimigos de Deus, mas por causa de Jesus nós somos reconciliados. É acessível a todos, mas é necessário, como a palavra está dizendo, estar alicerçado na fé em Jesus, amém? Nós temos a redenção, paz com Deus, vida em abundância, esperança, perdão, livramento da culpa, da angústia, livramento da escravidão do pecado, livramento do vazio. Temos a vida eterna, onde não haverá dor, não haverá choro, não haverá doença, porque as consequências da redenção de Cristo não são apenas para essa vida, amém? Não termina na cruz. E ele um dia voltará. Ele voltará lá em Apocalipse. Eu não vou abrir aqui, vou falar com vocês lá em Apocalipse, no capítulo 5. Do versículo 1 ao 19. Existe uma visão que foi dada, então, a respeito daquilo que haveria de vir. E uma dessas cenas, João, ele vê que há um livro que precisava ser aberto. Mas ninguém podia abrir esse livro. Ninguém podia. Ninguém foi encontrado digno que poderia, então, abrir esse livro. Mas ele vê, então, a semelhança de um homem que parecia ter sido morto. E ele foi digno de abrir o livro. E esse homem é Jesus. E ele ia falar do Cordeiro de Deus. Ele foi achado digno. Ele foi achado digno de abrir o livro. Ele foi achado digno. Jesus, aquele que morreu, se entregou no meu e no seu lugar. Ele é aquele que é digno. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Diante dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor, amém? O resgate foi iniciado, o preço já foi pago. Houve uma ação de Deus, de Cristo, em relação ao nosso pecado. Foi uma reação dele em relação ao nosso pecado. Qual é a nossa reação hoje? Qual é a sua reação hoje? Diante desse amor, diante dessa graça demonstrada, diante do preço que foi pago. Queria convidar você a ficar de pé. E eu tenho um convite para você que ainda não faz parte dessa nova aliança. Existe uma nova aliança que foi feita. Existe uma aliança. Você que ainda não confessou sua fé em Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Eu te convido a fazer isso nessa noite. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. E eu queria então perguntar, tem alguém aqui nessa noite que quer confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador, quer reconhecer e falar, foi por mim, esse sacrifício foi por mim, Jesus, eu reconheço, eu entrego a minha vida, eu reconheço o Senhor como meu Senhor e Salvador. Você, tem alguém aqui nessa noite, se você quer fazer isso, nunca fez, quer fazer isso essa noite, eu queria te convidar a levantar uma das suas mãos. Nós queremos orar por você. É importante você confessar diante dos homens, a Bíblia nos diz isso. Quando o Senhor olhar para você, Ele vai ver o sangue de Jesus, mas para isso você precisa confessá-lo. A palavra nos diz isso, é preciso confessar. É preciso dizer, olha, eu reconheço o Senhor como meu Senhor e Salvador. Tem alguém...